Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos para mais uma conversa e hoje vou ter comigo em estúdio alguém que até lhe é familiar, o Padre José Nuno. Ele é o diretor do Departamento de Pastoral da Mensagem de Fátima. E o que é que vamos conversar um pouco hoje neste Matinais? Bom, vamos falar sobre as férias para pais que têm filhos com deficiência e que o Santuário vai realizando nos últimos 12 anos, portanto, já estamos na 12ª edição. É uma iniciativa que conta também, claro, com a colaboração do Movimento Mensagem de Fátima, conta também e decorre no Centro de Espiritualidade Francisco e Jacinta Marto, que que pertence, por assim dizer, aos silenciosos operários da Cruz. E, no fundo, são eles que vão também dinamizando estas designadas férias, tudo em colaboração nestas três instituições, envolvendo então os silenciosos operários da Cruz, o Santuário de Fátima, também o movimento da Mensagem de Fátima, nomeadamente a sua área desta pastoral. E, portanto, vamos perceber que férias são estas, o que é que acontece durante estes dias e, no fundo, que necessidades vêm colmatar. Padre José Nuno, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E, de facto, 12 anos já, não é? 12ª edição, 12 anos, isto é sinal que as coisas têm vindo em crescendo de ano para ano. Mas como é que foi no início? O que é que despoltou tudo isto? Antes de mais, bom dia a todos aqueles que nos acompanham, onde quer que estejais, bom dia. Este projeto é um projeto particularmente significativo, não apenas do ponto de vista do Santuário de Fátima, mas até da sociedade portuguesa. Nós ouvimos falar muito hoje em dia, e até foi aprovada a legislação, finalmente, agora recentemente, sobre o Estatuto do Cuidador. E fala-se de questões como o descanso do cuidador, o cuidar do cuidador. Há 12 anos, o Santuário de Fátima percebeu isto. Percebeu que são grandes cuidadores, as mães e os pais e outros familiares, que são tocados por esta experiência difícil que é ter um filho com algum tipo de deficiência. Aquelas crianças que não encontram, para quem não é aconselhável serem internadas em qualquer instituição e que ficam a viver nas famílias, isto é uma cruz cotidiana, muito pesada. De qualquer modo mas é de uma maneira particular quando são pessoas com um alto grau de dependência e se calhar todos nós conhecemos, e particularmente mães, mais ainda do que os pais, que vivem de alguma maneira crucificados nos próprios filhos. São histórias belíssimas de dedicação e de sacrifício de si mesmas e de vida para o outro e em favor do outro, dada a cada dia. Mas agora, é certo que a doação elevada a este extremo é uma doação que intimamente cansa. E por isso, de facto, temos que pensar no descanso destas pessoas que vivem estas situações. E por isso, há 12 anos, Fátima sempre foi um lugar de convergência de pessoas tocadas pela fragilidade. E há 12 anos o Santuário apercebeu-se disto. Aliás, foi há mais de 12 anos. Há 12 anos começou esta resposta. Sentimos isto e sentimos que esta forma de sofrimento é uma forma de sofrimento silencioso, escondido, muito escondido, nada valorizado. Percebemos que havia aqui uma interpelação pastoral forte a pedir da nossa parte atenção e resposta. E assim nasceram estas semanas de férias. O objetivo é dar descanso às famílias das pessoas com deficiência. As pessoas podem fazê-lo de duas maneiras distintas. Ou confiam nos filhos e vão descansar, ou acompanham os filhos, permanecem connosco e participam nas atividades, tanto quanto possam e tanto quanto sejam adequadas para a sua participação, mas de qualquer maneira estão inseridas num grupo, numa comunidade em que têm quem cuide dos seus filhos e por isso têm uns dias para respirar mais livremente. Isto é o que acontece. E o que aconteceu também ao longo destes anos foi um crescendo
permanente de pedidos, de solicitações, de pessoas que querem vir. Este é um drama escondido, mas muito vasto. Porque, de certa forma, Padre Nuno, estes pais, estas mães ou outros familiares, mas que têm estas pessoas à responsabilidade, estão, por assim dizer, 24 sobre 24 horas de serviço, entre aspas. Estão o dia inteiro com os Não é? filhos, todo o dia. Uma criança, um filho com deficiência é como se... É como se nunca chegasse a sair do útero da mãe. Fica sempre ligado. O cordão umbilical é como se não fosse cortado. Uma criança com deficiência altamente limitante e dependente tem que permanentemente ser alimentada pela mãe. E aquilo que se faz naturalmente e sem intervenção ativa da mãe, através do cordão umbilical, quando é um filho que fica dependente, é a mesma coisa, 24 horas por dia, mas a exigir intervenção, a exigir ação. É uma maternidade, é um tipo de maternidade particularmente heroico e nunca será demais tudo o que se possa fazer para ir ao encontro destas pessoas, das pessoas que passam por esta experiência, procurando aliviar o seu fardo e ao mesmo tempo proporcionar-lhes a oportunidade de respirarem e de inspirarem, de se inspirarem. Porque muitas vezes esta vida dedicada aos filhos com deficiência, limitados, também provoca isto, provoca o isolamento, provoca o ficar fechado sobre si mesmo e sobre as suas coisas, É preciso mais, é preciso ajudar a que as pessoas possam alargar horizontes, possam avivar a sua vida, avivar a sua fé até. É disto que se trata, é por isto que isto tem a procura que tem. E eu gostava de insistir nisto. Este é um drama escondido. Mas é um drama tremendo. Eu como fui capelão do Hospital São João, tanta gente que eu conheci nestas circunstâncias, de mães crucificadas nos filhos, tantas situações até em que os pais vão embora, deixam a família, porque não têm capacidade para suportar, e as mães não desertam, ficam ali. O que quer que façamos, nunca faremos o suficiente. Elas ficam sempre. Até porque, nestas circunstâncias, Padre Nuno, pode surgir aquele sentimento no cuidador de que eu não posso deixar de estar permanentemente presente, porque se o deixar de fazer, podem sentir que estão até a abandonar aquele filho. E isso às vezes é o que dificulta dar o passo de os deixar ficar. É complicado, porque a questão é esta. Ter um filho dependente de mim, totalmente dependente em termos de cuidado, pode-me viciar no meu filho. Posso deixar de ter uma relação liberta com o meu filho. Posso-me deixar instrumentalizar pelo cuidado que lhe presto. E às vezes cai-se em situações, e também vi muitas vezes acontecer, em que os filhos nem conseguem a autonomia que está ao alcance deles do ponto de vista das capacidades, porque são atrofiados por excesso de cuidado e por uma dependência que os próprios cuidadores, a mãe, ou seja quem for, tornam-se dependentes da dependência dos filhos. E tornando-se dependentes da dependência dos filhos, isto é, o meu filho depende de mim e eu dependo da sua dependência. Por isso acaba-se... Isto é tudo no domínio do inconsciente. É tudo no domínio do inconsciente. Cria-se um círculo vicioso, efetivamente, em que deixa de haver, da parte de quem cuida, a preocupação de favorecer ao máximo a autonomia daquele de quem cuida, que ele faça tudo o que puder fazer sozinho. Que ele faça tudo o que puder fazer sem mim. E não, há até a preocupação de que ele não faça nada que não precise de mim, porque eu dependo dele. Portanto, isto é muito delicado, é fácil, inconscientemente, as pessoas não dão conta daquilo que está a acontecer e precisam ser ajudadas. Por isso também é que nós, nestas semanas, procuramos dar às pessoas algumas oportunidades, fazemos reuniões de várias vezes ao longo da semana, reuniões com os pais, reuniões com os filhos, reuniões com os voluntários, e são muitos voluntários e muitos e de todas as gerações. E isto é belo, esta é outra dimensão bela deste projeto, eu já desenvolvo.
mas procuramos criar estes espaços de diálogo para que estas coisas possam vir ao de cima e as pessoas possam alargar e até tomar consciência de alguma coisa que esteja a acontecer com elas e que esteja a enfermar a relação. Agora, este aspecto que eu ia referir dos voluntários... Dos voluntários, eles são importantes neste projeto. São importantes. E há uma coisa muito importante que eu gostava de dizer, que a gente geralmente não diz, quando se fala de voluntariado, fala-se logo de jovens e da importância do voluntariado dos jovens, e sim, é uma maravilha, e são muitos os jovens, e ainda bem, graças a Deus. Mas há outra coisa muito interessante. Que aqui tem pessoas mais maduras, não tem? É que tem pessoas mais maduras. Isto é, pessoas que ainda não se encostaram. Pessoas que não desistiram de se dar a si mesmas. Pessoas que estão sensíveis às necessidades dos outros. E isto é fundamental acontecer. É fundamental que o voluntariado seja um espaço de encontro intergeracional. Nós vemos muita gente a organizar experiências de voluntariado para jovens. O Santuário também tem. Vemos outros a organizar experiências de voluntariados para pessoas já de mais idade, para aposentados, seja o que for. Agora, esta questão das semanas de férias para pais de pessoas com deficientes consegue juntar, é uma proposta de voluntariado intergeracional. E isto é fundamental por causa da importância que tem e cada vez mais terá a intergeracionalidade na experiência social das pessoas. E depois é fundamental ver esta coisa, é que esta experiência concreta da fragilidade humana, que é a deficiência, e muitas das pessoas têm deficiência mental, esta experiência concreta da deficiência, que é da fragilidade, que é a deficiência, é esta que junta as gerações. Isto são sinais positivos de uma beleza e de um alcance profético espetacular. E nunca é demais sublinhar. Eu fico assim a olhar e a alegrar-me com o que vejo. Que deixa a esperança, Padre Nuno, de que afinal esta sociedade ainda não está 100% individualista? Há muito individualismo na sociedade, mas aquilo que eu vou constatando é que a crescer, e creio que algum dia será maior do que o individualismo, é a saturação de individualismo. Cada vez há mais gente saturada, que já não aguenta o individualismo. Cada vez há mais gente a querer saltar, a querer sair para fora de si, sair para fora dos círculos egocêntricos que são os dominantes. Agora, os dinamismos dominantes da sociedade são, de facto, todos eles convergem na absolutização do indivíduo. Cada um é o Deus de si próprio. Nestas férias, há pouco, quando referenciava que os pais têm a oportunidade de poder deixar os filhos entregues ao vosso cuidado e tentarem até as suas próprias férias de forma mais liberta, por assim dizer, ou ficarem. O que é que a maioria vai optando, Padre Nuno? Há os que ficam, mas uma parte significativa vai. Os que ficam são aqueles que deixam os filhos pela primeira vez? Olha, não lhe posso responder a isso, não tenho, para estar aqui a inventar não vale a pena, e eu não tenho a certeza disso. Não são os que ficam pela primeira vez, porque alguns já os conheço de outros anos, portanto é sinal de que são já costumam ficar. Agora, acredito que quem, nunca estive atento a esse pormenor, mas acredito que para quem deixa a primeira vez, isso é outro aspecto que eu me pus a refletir estes dias, que é confiar um filho. A quem não Isto é conhecemos. obra, confiar um filho, e com tudo o que se ouve e com tudo o que se passa à nossa volta. Eu penso isso e penso, por exemplo, de quem tem filhos de escoteiros pequenitos e os confia aos chefes de escoteiros para ir para os acampamentos. Confiar um filho é uma obra, tem uma dimensão muito grande. E então confiar um filho indefeso, como são as crianças, como são as pessoas com deficiência, um filho vulnerável, confiá-lo a alguém para que alguém cuide, não há ato de confiança maior do que confiar um filho dependente. Este é outro dos aspectos... extraordinário neste projeto. Não, a questão é que isto é uma coisa, parece uma coisa tão simples, mas reveste-se, dentro deste fenómeno, há tantos aspectos tão bonitos para contemplar. E acho que isto é aquilo que nós somos chamados um pouco, é sermos capazes de olhar para as realidades, para não desesperarmos, para não ficarmos pessimistas, para não pensarmos que isto vai de mal a pior e que o fim do mundo está perto. Há tanta beleza a acontecer à nossa volta. Meu Deus. E há pouco, quando referenciava os voluntários e a maturidade que têm neste projeto e, portanto, o facto de poder haver aqui esta ligação, eu recordava-me de um trabalho que fizemos o ano passado, na edição do ano passado, em que o leque de profissões
é do mais variado sim, que possamos sim, sim. imaginar. E bem, gente de todas as áreas do saber e das profissões, isso sim, não há qualquer tipo de especificação mais comum. O que Não. também é curioso, porque às vezes podia ser pessoas que estivessem naturalmente, em termos profissionais, mais Mais ligados vocacionadas para ao o lado cuidar social e para o cuidado, sim, não é? sim, sim, sim. Mas não, temos pessoas Esse é dos outro mais aspecto variados que âmbitos. valia a pena sublinhar. Efetivamente, nós para o ano vamos chamar a esta atividade Vem para o Meio, inspirados em Jesus, que diz, numa das curas que realiza, chama a pessoa doente, aquele a quem vai curar, e diz-lhe, vem para o meio. Isto é, está um círculo de pessoas, há um diálogo, e Jesus chama, vem para o meio. Isto é preciso chamar para o meio. E todas as situações que há de exclusão social têm que ser chamadas para o meio, têm que ser desencravadas da situação de exclusão. Têm que ser chamadas a ocupar o centro, tem que lhes ser reconhecida a centralidade. Nós não podemos viver numa sociedade de costas voltadas para tudo o que é fragilidade. E geralmente os excluídos são aqueles que vivem qualquer tipo de fragilidade. É preciso chamá-los para o meio e por isso vamos batizar este projeto assim. É preciso chamar para o meio e é preciso cuidar. E nós não tínhamos dúvidas, e o Papa insiste nisso muitas vezes, nós ou descobrimos o cuidar como um horizonte de compreensão de tudo o que é humano e mais do que isso, como um horizonte de compreensão e de definição das relações sociais e ambientais, já agora, ou descobrimos isto, ou então sim estamos a hipotecar seriamente o futuro e as gerações futuras. Ou nós nos tornamos cuidadores. Eu gosto de olhar para Fátima, para as coisas de Fátima e pensá-las todas, assim, com estas... E descobri uma coisa há umas semanas, quando fiz uma intervenção no simpósio, descobri que o cuidado está no coração da mensagem de Fátima. Logo na primeira coisa que o anjo ensina aos pastorinhos, na primeira oração, creio, adoro, espero e amo. E depois, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Pedir perdão para o outro é cuidar do outro. É olhar pelo... No coração da mensagem de Fátima está um apelo a cuidar do outro. E a cuidar do outro não apenas enquanto pessoa terrena que sofre, que é vulnerável, seja o que for, mas cuidar do outro enquanto projeto de eternidade, porque estamos a pedir a sua conversão, estamos a pedir perdão para eles. Isto é uma permanente em tudo o que é Fátima. Fátima é, de facto, de todas as aparições que conheço de Nossa Senhora, é aquelas em que mais claramente aparece esta dimensão ética. E não é uma ética qualquer, é uma ética muito definida. E até nos permite ir mais longe e perceber que temos aqui um ponto para nos entendermos mesmo com aqueles que não creem em Deus. Porque no cuidado todos nos juntamos. Ou todos somos cuidadores ou comprometemos o futuro, comprometemos a história, comprometemos o planeta, comprometemos tudo. Comprometemos a própria Igreja. E, portanto, temos que saber cuidar mesmo daqueles que não creem, E temos ainda que perceber outra coisa, é que peço perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Temos que perceber que no tempo que estamos a viver não estamos a falar dos maus, que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Estamos a falar dos que sofrem porque não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Esta é uma definição do sofrimento do homem contemporâneo. E é disto que estamos a falar. Quando olhamos para estas férias, olhando para aquilo que vai acontecendo, da experiência que já tem, o que é que fica para estes jovens, crianças ou adultos que passam por esta Casa dos Sorrisos? Olha, para as pessoas com deficiência, dependendo do grau de participação que têm e de reflexão sobre aquilo que é esta experiência, ficam uns dias de vida agradável, com caras novas, com pessoas concentradas neles e que proporcionam coisas tão divertidas, como ir à piscina com eles é uma coisa. Portanto, é uma experiência de vida muito, muito satisfatória para eles. Para os pais fica a oportunidade de descansarem, é esse o objetivo. E para aqueles que em vez de sair, preferem
acompanhar os filhos durante esta semana, creio que fica muito importante uma coisa que é... Outro dia um dos jovens dizia-me assim, é curioso que a gente percebe que nós ficamos a olhar para estes pais e a admirá-los. E os pais dizem, nós ficamos a olhar para estas pessoas que estão aqui, não tem nada a ver connosco, que vêm para aqui uma semana ou duas, por causa dos nossos filhos e por causa de nós, e ficámos a admirar. E acho que esta admiração recíproca é uma das coisas fantásticas. Depois fica outra coisa que eu percebi na vida dos voluntários, todos, mas isso mais novos ou mais velhos, a primeira ou a segunda vez, ou a terceira ou a quarta, fiquem todos, que é, descobrem que os simples são os mestres. E são os mestres que nos ensinam as maiores lições. Nós descobrimos, no fundo, Fátima tem muito a ver com a fragilidade humana. Eu gosto de pensar que estas feiras, esta experiência de feiras com as pessoas com deficiência, e nomeadamente porque predominam as pessoas com deficiência mental, são a continuação da fragilidade dos pastorinhos. São crianças perpétuas. São crianças perpétuas que continuam a ensinar-nos aquilo que os pastorinhos significam, que é uma ilimitada confiança. A maneira como estas pessoas se entregam, se abandonam a si mesmas, nas nossas mãos, no nosso cuidado. E quanto mais dependente, mais assim é. Quanto mais dependentes, quanto mais limitadas, quanto mais vulneráveis, mais se confiam, mais se abandonam a nós. E esta é a verdadeira sabedoria. Quando o Senhor nos diz no Evangelho que temos que ser como crianças, portanto, quando propõe essa via da infância espiritual, em que Santa Teresinha de Lísia é uma profeta tão grande desta realidade, nós temos aqui, cada uma das pessoas que temos, que vêm participar, e quanto mais, repito, quanto mais dependente, quanto mais frágil, mais o é, cada uma destas pessoas é uma mestra. Não alguém que nos faz um discurso, mas é mestra daquela maneira de ser mestre que em Fátima é a única que cumpre Fátima naquilo que Fátima é. Que é, não é um professor, é um mistagogo, isto é, introduz-nos no mistério de Deus. Padre Nuno, não sei se tem presente este número, mas em termos de crianças, jovens, quantos é que estas férias deste ano já abrangeram? Bem, os turnos estão todos lotados, e uma das experiências mais dolorosas que experimento em Fátima é a reunião em que temos que selecionar quem não pode vir, porque não podem vir todos. Porque a procura é muito maior do que a nossa capacidade. Não sei de futuro não sei o que é que se irá passar, mas dependendo, esta semana que acabou, por exemplo, tivemos 20 voluntários, 20, aqui neste caso pode-se dizer crianças, porque o segundo turno é sempre destinado a pessoas mais jovens, crianças e adolescentes, até aos 20 anos. E neste turno, concretamente, tem que haver paridade entre o número de voluntários e o número de pessoas com deficiência, porque cada um precisa de um voluntário o tempo inteiro. Nas outras semanas o número varia, portanto, em termos de pessoas com deficiência participantes é mais ou menos o mesmo número, o número de familiares que ficam, mães ou o que seja, varia, uma vez mais um, outra vez menos outros, e o número de voluntários varia sempre entre os 15 e os 20. Até porque isto processa-se por faixas etárias, não é? Não, só a segunda semana é que tem esta preocupação de ser para crianças. Não é? Sim. Para não misturar os mais sim, velhos sim. com os mais novinhos. Padre, em termos de mensagem final, o que é que fica olhando ao tema que escolheram já e que será o tema da próxima edição, da 13ª? O bem para o meio. O bem para o meio. Fica esta mensagem, eu acho que já disse. Fica isto, as sociedades modernas, contemporâneas, onde tantas vezes parece que dominam mecanismos e dinamismos de exclusão e de subvalorização de todos aqueles que não correspondem. Um amigo meu, a falar assim, mas é, o João Vanier, que fundou o movimento AIARCA, que se ocupa precisamente, a AIARCA tem como forma de vida, estranha forma de vida, cantaria a Amália, que é pôr em relação, fazer viver em relação pessoas com deficiência mental e voluntários. E ele diz, o João Vanier diz
que vivemos numa situação de tirania da normalidade. A tirania da normalidade, a normalidade a que nós concedemos caráter tirânico, exclui que é uma coisa sem jeito. Exclui. Cada vez é mais difícil ser normal. E para ser normal, muita gente sacrifica dimensões fundamentais de si mesmas. Muita gente. Vive a negar-se, mas não a negar-se de maneira sadia, mas a negar-se para parecer normal, segundo os critérios da tirania da normalidade. Aqueles que são radicalmente anormais e a deficiência, face a esta tirania, a deficiência, de alguma maneira, confere automaticamente o estatuto de profeta. De profeta contra esta tirania da normalidade que nos tiraniza, que nos obriga a ser quem não somos, que nos obriga a querer parecer, que nos obriga a vivermos ao contrário daquilo que somos. Qualquer pessoa com deficiência significa isto automaticamente. Diz, pelo simples facto de existir, diz isto. De cada um é ele mesmo. E precisa de ser amado e respeitado e integrado tal e qual é. Por isso, eles, de alguma maneira, estas pessoas salvam-nos, resgatam-nos desta tirania a que nós, distraidamente ou intencionalmente, nos sujeitamos e que nos vai matando. Padre Nuno, muito obrigada por ter vindo. Ficámos então assim a conhecer... Para todos vós que estáis em casa, posso dizer uma... Pode. Para todos vós que estáis em casa, se conheceis alguém com deficiência, procurai. E se tendes algum tipo de deficiência ou cuidais de quem é deficiente, Deus está a ver. Obrigada, Padre Nuno. E, de facto, se assim for, também já sabe que se este ano não teve a oportunidade, para o ano terá, e é trazer para o meio, porque aí é que é preciso trazer para cuidar e para amar. Quanto a nós é tudo, até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.